Olá, amigos e alunos da nossa Escola de Teologia FATECAR. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ronaldo Belo e hoje nós vamos trabalhar a disciplina denominada capelania, que também é a formação de um curso preparatório para aqueles que estão se dedicando exclusivamente a essa área ministerial ou essa área de atuação da igreja. E vai ser um enorme prazer poder fazer esse trajeto acadêmico com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito da capelania, quanto ao conceito, historicidade, legislação e abrangência de atuação. Por isso, fique conosco e vamos para a nossa formação e curso disciplinar de capelania. Bem, alunos e amigos, vamos iniciar então a nossa aula de capelania, porém antes, tecendo algumas palavras, algumas considerações sobre a importância do curso de capelania, ou seja, da necessidade da presença em nossa sociedade do capelão e da capelã. Bem, desde os tempos idos da antiguidade, a civilização vem enfrentando situações de dores, de sofrimentos, situações de vulnerabilidade, e é claro, isso se tornou uma demanda que, infelizmente, até certo tempo atrás, pouca atenção se dava, ou quem sabe nenhuma atenção. Em um dado momento, e principalmente quando o cristianismo emerge em um dado momento histórico da nossa sociedade, a presença de uma resposta a essas condições começou a ser apresentada. Claro, primeiramente, figurando na pessoa de Jesus Cristo, logo em seguida dos apóstolos, e a igreja começou a ter uma atenção principalmente a essas pessoas sob essas condições já citadas. E é claro, o papel do capelão e da capelã cristã tem esse princípio, o de ser a mão amiga, o ouvido atento, o olhar que percebe a demanda do outro. Quantas pessoas hoje estão enfrentando situações de vulnerabilidade? Por isso que o próprio Estado e a sociedade hoje reconhece legalmente o trabalho do capelão e da capelã como forma de atender e prestar assistência religiosa a essas pessoas sob essas condições. E é sobre isso, é sobre a importância e sobre essa realidade do campo de atuação do capelão e da capelã, que nós vamos, com muito carinho, partilhar com vocês na forma de aula ao longo dessa disciplina. Bem, alunos e amigos, nós vamos agora acessar o nosso material didático e na página 2 temos um tópico chamado O que é capelania evangélica? Porém, antes de falarmos da capelania evangélica especificamente, trataremos de definir a ideia de capelania. Vamos lá? Bem, capelania é toda prestação de serviço religioso em ambiências como hospitais, presídios e áreas de internação coletiva. E aí podemos inserir também as instituições militares. E qual é o objetivo? A própria prestação religiosa, no sentido de minorar a dor, de trazer esperança, situar a pessoa em meio às demandas da vida, no sentido de tornar a qualidade de vida dessa pessoa melhor. Então, o conceito de capelania é esse. Porém, é claro, ele é abrangente. A atuação capelã não está restrita apenas aos hospitais, presídios, às instituições militares e de internação coletiva, conforme a lei diz, e nós vamos fazer essa citação logo em seguida. Hoje, se é possível atuar de forma capelã em muitas áreas, e eu gostaria de aqui elucidar para vocês. Vamos ver, nós podemos atuar no ambiente social, além de prisional e hospitalar, em ambientes infantis, escolares, familiares, no próprio ambiente eclesiástico, ou seja, a igreja ela tem que ser capelã de si própria.
na verdade, ela tem que cuidar dos seus. E também no campo fúnebre, ou seja, em ambientes cemiteriais, onde lá também há a dor, o sofrimento e a dificuldade da própria compreensão da própria existência. Então, percebemos aí a abrangência da atuação capelã e o conceito, ou seja, o que é a capelania em si. A capelania evangélica é a atuação do capelão e da capelã que procede dessa instituição religiosa específica no sentido de prestar assistência religiosa nesses ambientes. Porém, é claro, com essa característica, ou seja, o de ser um cristão evangélico. Hoje em nosso país nós temos um grande trabalho realizado por capelães de uma forma muito ostensiva e em todas essas áreas que já citei. Por exemplo, hospitalares, prisionais, em ambiências militares e de internação coletiva. E esse trabalho tem sido maravilhoso porque tem produzido grandes frutos. E tem um detalhe especial, porque foram pessoas que, além de ocuparem cargos, funções eclesiásticas em suas instituições, também foram pessoas que procuraram uma formação técnica e legal, ou seja, no campo da lei e no sentido ético, não é? Ou seja, procuraram uma instrumentalização ética para atuarem de forma muito mais eficiente nessas instituições e nesses ambientes onde o seu trabalho é importante. Por isso é fundamental que você esteja atento nessa aula a cada um dos detalhes de abordagens técnicas, legais e éticas, pois elas moldarão, aperfeiçoarão e tornarão o seu trabalho, esse trabalho excelente de capelania cristã, muito mais produtivo e eficiente. Vamos em frente. Ainda na página 2 de nosso material didático, tratando sobre capelania, há um tópico onde se trata da legislação sobre o trabalho da capelania em nosso país. E eu gostaria de fazer menção dessa lei para que você pudesse, de antemão, já saber que a atividade do capelão e da capelã tem legitimidade legal, ou seja, está dentro da lei. Perfeito? Acompanhe comigo a lei de número 9.982, de 14 de julho de 2000. Vou ler para vocês. Artigo 1º e artigo 2º serão lidos. Vamos começar pelo primeiro. Aos religiosos de todas as confissões, assegura-se o acesso aos hospitais de rede pública e privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis e militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com eles, ou com os seus familiares, no caso de doentes, que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Artigo 2º. Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no artigo 1º deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Após fazermos a nossa análise e leitura da lei, que assegura o trabalho capelão, eu gostaria de fazer aqui 3 observações dentro desse conteúdo que aqui se apresenta para nosso conhecimento. Primeiro, a da legalidade, ou seja, o capelão, a capelã, possui de fato respaldo legal para atuar no exercício da capelania nas instituições, sobretudo aquelas elencadas na lei. Segundo, o princípio do consentimento, ou seja, o capelão, a capelã deve atuar diante de demandas, ou seja, diante de necessidades.
É claro que nas ambiências, tanto hospitalares como prisionais, essa realidade está dada, as pessoas que ali estão sob condições de sofrimento e demais situações de vulnerabilidade, cujo trabalho do capelão e da capelã é importante. Precisamos entender que a nossa atuação em capelania, em relação ao assistido, está delimitado ao próprio assistido, ou seja, é de acordo com o que ele nos permite oferecer o nosso trabalho. Logo, é fundamental estarmos atentos às necessidades para atuarmos sobre elas, mas também respeitando os limites do assistido, ou seja, daquelas pessoas que vão receber o nosso trabalho, a nossa prestação de serviço religioso a ele. Precisamos ter esse respeito a esse assistido. E o terceiro ponto a ser aqui observado, conforme a lei prevê, é a questão ética. Você já ouviu falar sobre a palavra ética? Me permita, em poucas palavras, explicar para você. No sentido mais fácil de entendimento. O sentido da palavra ética é a de termos um comportamento ideal. Ser ético é termos um comportamento ideal em relação às circunstâncias apresentadas. O capelão e a capelã precisa ter um comportamento ético, ou seja, ideal, diante do local onde está sendo atuado a sua capelania. É preciso ter esse respeito e obediência respeitosa, carinhosa às normas, não é, dessas instituições, para que o funcionamento delas possa acontecer de modo saudável, não é, de modo a assegurar, por exemplo, a segurança higiênica, sanitária de quem está nos hospitais, né, como a segurança daqueles que estão nos presídios, por exemplo. Cada instituição tem um funcionamento a fim de assegurar a normalidade de sua atuação, a fim de assegurar o bem-estar de quem está ali, tanto nos hospitais como nos presídios. Por isso que essas instituições estabelecem normas de funcionamento. Assim sendo, o capelão e a capelã que vai atuar nesses ambientes, e tomo o hospital e o presídio apenas como exemplo, até porque também é citado na lei, essas instituições possuem normas. Normas essas a fim de assegurar esse cuidado, né, com o seu bom funcionamento. E cabe o capelão, a capelã, no momento em que será inserido nesse ambiente, observar e ter uma atitude ética, ou seja, uma atitude ideal, essa é a palavra, uma atitude ideal frente a essas normas que se estabelecem. Ou seja, o fato de você ser um capelão, uma capelã, e ter o respaldo da lei para atuar, isso não legitima, por isso que a lei está aqui explicando, isso não legitima a sua atuação livre e descuidada das atenções que devem ser consideradas. Não, não. Nós precisamos ter uma observação cuidadosa a respeito das normas de funcionamento dessas instituições e, é claro, a fim de que não apenas essas normas estejam sendo praticadas a fim de assegurar a tranquilidade desses ambientes, mas também para tornar eficiente, para tornar eficaz a atuação deste capelão e dessa capelã na sua missão de atuar como capelão, como um prestador de serviço religioso a quem precisa. Muito bem, dando seguimento aqui à nossa aula de capelania, eu gostaria de convidar então vocês a acessarem o material didático, aqueles que são estudantes, e irem à página 3, e lá teremos um tópico cujo título é Como surgiu a capelania. E aqui um ponto interessante, até porque é importante explicar para os nossos alunos e amigos que a capelania ela surge em um dado momento da história e ela também
tem a sua origem explicada. Hoje, nós temos então duas teorias aí disponíveis, né, nas redes sociais, nos sites especializados que falam a respeito disso. Eu gostaria de partilhar com você. Quem sabe você é aquela pessoa que já teve conhecimento disso, então você terá a oportunidade de rememorar, de relembrar. E para aquele que não tem conhecimento ainda, é a oportunidade de então conhecer. Vamos lá? Vamos lá. A primeira teoria, ela surge no ano de 1776, onde um soldado francês de nome Sargento Martinho, diante de um dia muito frio e chuvoso, se depara com um indivíduo em pleno estado de vulnerabilidade. É alguém que está ali simplesmente desprotegido. E ele sensivelmente pega de sua capa, olha que coisa interessante, ele pega da capa, a corta no meio e cobre aquele indivíduo. E naquele ato, ele inaugura o sentido mais profundo do cuidado ao outro, que é o de capelar, de cobrir, de proteger, não é? Expressando, é claro, naquele gesto, o seu amor, o seu carinho, o seu respeito pela vida humana. Nós temos aí, então, uma primeira teoria. A segunda teoria é aquela onde o fato acontece por volta do século IV depois de Cristo, após o ano 300, 336 aproximadamente, onde um certo soldado romano chamado de Martin de Tours, Tours seria o lugar onde ele nasceu. Martin, esse soldado romano, em uma campanha militar, ele também se depara com um mendigo que estava sob uma condição muito difícil, e também enfrentando um profundo frio. E ele então pega de sua capa, olha, no caso aqui a história, as teorias se conversando, né? Pega de sua capa, a corta no meio e cobre aquele mendigo. Bem, nós vimos que as duas teorias se conversam. Os dois são soldados, os dois cortam a capa e cobrem aquelas pessoas sob condição de vulnerabilidade. Seja qual for a teoria mais precisa e certa, porque existem essas teorias transitando por aí, o certo é que um militar, usando de sua capa, a corta no meio e protege alguém diante de um estado de necessidade. Essa é a essência da origem. É de alguém que tira uma parte do que possui, talvez a melhor parte naquele contexto, e reparte com alguém que precisa. Esse é o sentido mais primordial que nós podemos retirar das teorias históricas a respeito da origem da capelania. É de pessoas que estão dispostas a oferecer o seu tempo, suas habilidades, a sua sensibilidade, a sua humanidade para produzir proteção, assistência, cuidado ao outro. Esse é o sentido mais profundo e essencial retirado da história da ideia de capelania. Ainda na página 3 de nosso material didático, nós vamos encontrar lá um tópico chamado termo capelão. Não é? Termo capelão. De onde surge essa expressão? Bem, conforme viemos explicando, né, no tópico que fala sobre a história da capelania, identificamos que capelão está relacionado à capa. Não é? A capa utilizada por esses soldados, que foi cortada para proteger aquela pessoa em estado de vulnerabilidade. A palavra capa, né, ela tem por origem a língua latina capellane, capellane, né, e quer dizer capa, né? Enfim, uma capa para proteção. Daí é que surgiu então a ideia do termo capelania, né? Para capela, ou seja, aquele ambiente onde se exerce por parte do capelão
culto religioso, a própria prestação religiosa, da onde surgiu o próprio termo capelão, ou seja, uma terminologia utilizada para nomear as pessoas que prestam esse serviço religioso. E por aí vai. Então a palavra capelão vem de capellane no latim, que significa capa, cujo termo, né, foi se derivando outras expressões como capela, capelão, capelã. Muito bem, dando seguimento aqui à nossa aula. Ainda na página 3, nós vamos encontrar aqui um tópico que diz assim: o que é um capelão e capelã e seu papel? No texto nós vamos encontrar uma reafirmação do conceito de capelania, que é o de prestação de serviço religioso ao assistido, mas eu posso dizer que o papel do capelão e da capelã, principalmente nesses ambientes onde predominam a dor, como no hospital, e a culpa, como nos ambientes prisionais, o arrependimento, o trabalho desse capelão e dessa capelã é de fundamental importância. Porque nessas horas, como é importante, e claro que o que vou elucidar aqui corresponde às práticas éticas de um capelão e de uma capelã, mas também, sobretudo, são práticas humanitárias frente ao assistido. Como é bom estar quando estamos, ou quando alguém está em condição de dor, em situação de culpa e de arrependimento, diante de alguém, primeiramente, que tem um olhar direcionado a essa pessoa, ou seja, alguém que olha, alguém que percebe esse indivíduo. Então o olhar, mover a atenção a essa pessoa, mesmo sem dizer uma palavra, acolhe. Ouvir o que elas têm a dizer, percebê-la e, diante de tudo aquilo que recebemos, transformar isso, processar isso de uma forma cujas palavras elas sejam acolhedoras, consoladoras, aproximadoras do bem, aproximadoras da liberdade, aproximadoras da justificação. Isso é muito importante. Por isso que é fundamental o papel do capelão e da capelã. E quanto mais equipado ele estiver no aspecto técnico, ético e, sobretudo, instrumentalizado pela palavra de Deus, para nós que somos cristãos e que temos como forma de reserva para apresentar a essas pessoas, né, a Bíblia Sagrada, como é fundamental conhecê-la. Daqui, nesse ponto, eu gostaria até de fazer uma observação para aqueles que estão estudando capelania e que não tiveram ainda a oportunidade, porque às vezes o que falta é uma oportunidade de estudar teologia. Estude teologia, estude a Bíblia Sagrada com carinho. A teologia ela vai aprofundar os seus saberes, vai exercitar em você a prática, né, do estudo das Escrituras, mas, sobretudo, da importância, da valorização de tudo aquilo que nela é transmitido. Até porque eu penso, como professor, inclusive diretor de um instituto teológico, de que a teologia ela tem que ser um dedo em riste, ou seja, apontada para a Bíblia Sagrada como forma de se legitimar como teologia cristã. Então é muito importante que o capelão e a capelã busque também conhecimento bíblico e teológico para a sua formação e, em decorrência disso, principalmente, para você poder ter sempre à mesa algo a ofertar de modo muito especial, estruturado, que represente a sua fé ao assistido, aquele que tanto precisa ser acolhido,
nesse momento. Então o papel do capelão e da capelã tem uma grande importância. Nós vamos seguindo na nossa aula. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Agora vamos avançando para a página 4 de nosso material didático, onde nós vamos falar, inclusive está lá mencionado como tópico, o tema Como surgiu a capelania no Brasil. Vamos falar sobre isso. Muito bem. Bom, aqui no Brasil surgiu por volta do final do século XIX, início do século XX, num período histórico de nosso país, onde estavam acontecendo muitas guerras. Você imagine pessoas indo para o campo de batalha, pessoas, apesar de religiosas, apesar de possuir aí a sua convicção, diante de uma situação de iminente morte, preocupados em deixar a família, estão lá no fronte de guerra. Imagine como essas pessoas estão. E o interessante disso é que, diante de um contexto como esse, que, claro, já acontecia e já havia, no caso, essa instrumentalização da presença do capelão em outros países, como nos Estados Unidos e na própria Europa. Então, no final do século XIX, isso por volta do ano de 1858 aproximadamente, o Exército Brasileiro então institui uma repartição eclesiástica, ou seja, eles reúnem capelães, né, para prestar essa assistência religiosa a essas pessoas, a esses soldados, não é, diante de um cenário tão perturbador como a guerra, a fim de serem assistenciados, enfim, serem confortados. Esse tipo de capelania, esse tipo de trabalho religioso foi descontinuado em um dado período, mas retoma em 1944, onde nós temos lá um pastor muito importante, né, que atuou como capelão nesse período, no caso, o pastor João Filsen Soren, esse é o nome dele. Tive que consultar aqui para não pronunciar erroneamente. Então, o nosso querido pastor João foi um dos capelães que inauguraram a atuação da capelania evangélica na ambiência militar. Inclusive, né, ele foi um importante pastor batista e que teve o seu ministério finalizado, ou seja, ele ainda viveu muito tempo, por volta do ano de 2002, né? Teve uma vida longeva, apesar, né, de ter enfrentado aí uma situação bastante difícil, que é estar com os outros soldados diante de uma situação de iminente morte, que é estar na guerra. Enfim, assim foi o início da capelania no Brasil, e, claro, dentro de um contexto aqui apresentado na forma evangélica também. Vamos avançar para o próximo tópico da nossa aula. Muito bem, avançando aqui em nossa aula de capelania, ainda na página 4 do nosso material didático, nós vamos falar a respeito do tópico Fundamentação Bíblica de Capelania. Existe uma justificativa bíblica para legitimar a atuação do capelão e da capelã? Sim. Aliás, com base nessas fundamentações, ou seja, diante dos fatos apresentados pela Bíblia Sagrada, é que se legitima e justifica a atuação do capelão e da capelã frente às situações de dores da sociedade. E nós vamos fazer aqui a leitura de dois textos bíblicos. A primeira aqui elencada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 34 ao 40, onde encontraremos um texto onde Jesus faz menção de algumas práticas, de algumas atitudes tomadas, né, como forma de fraternidade e cuidado ao próximo por parte do cristão, não é? E relacionando, inclusive,
essa atitude do fazer ao outro como se estivesse fazendo a ele. Vamos ler juntos? Diz assim, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntando os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Olha que versículo interessante esse, o do versículo 39. E aqui no versículo 40 ele diz: O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha a excelência do que é praticar capelania. Ou seja, é como se ao próprio Cristo estivéssemos fazendo. Que coisa extraordinária. E todos os tópicos aqui elencados no texto bíblico, como forma de atuação em benefício do outro, do próximo, são identificados com a atuação do capelão e da capelã. E eu também gostaria de convidar para nós lermos Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 em diante, onde temos um texto muito interessante. É claro que os senhores devam conhecer, porém é apenas uma revisitação para justificar a atuação do capelão e da capelã. Perfeito? Vamos lá. Diz assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ou seja, ladrões, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, acredito que cuidou dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Olha que interessante. Diante daquele cenário em que ele se apresentava, ali aquele homem que foi roubado, né, e
em ferimento, imagina o sofrimento dessa pessoa. Enquanto muitos passaram, o samaritano, que é o representante, né, o patrono aí, podemos até assim dizer, dos capelães, se apresentou diante daquele cenário, atuando diante das demandas que se apresentaram dentro daquele contexto, é claro, o levou para uma hospedagem, enfim, deixou sob cuidados, e aqui é interessante essa observação, como capelães, devemos entender que temos um papel. O nosso papel é o de assistenciar religiosamente esse indivíduo, porém é claro que a demanda que esse assistido possa apresentar também possa extrapolar a nossa capacidade de atuação. Isso não é um problema. O que precisamos nos aperceber é de direcionar essa pessoa àqueles que podem lhe ajudar. O samaritano não tinha uma hospedagem, mas sabia onde tinha. Não é? Ele não era o hospedeiro, ele estava em trânsito. Não é? Mas entregou a alguém que pudesse cuidar. Pagou, enfim, fez aquilo que dentro daquele contexto ele pôde fazer. E esse é o nosso trabalho. Por isso que não é certo, né, da parte do capelão, que está lá para capelar, né, fazer qualquer tipo de atividade que extrapole a sua atuação, o seu campo de atuação, mas direcionar, né, ao serviço certo, de forma correta e com humildade, né, para que esse assistido possa também ter as assistências, enfim, que se apresentarem, atendidas pelos setores competentes. Daí nós encontramos, como já disse aqui, a justificação para o ato da capelania, né? Do cuidado para com o outro. E essa é a forma que tem que ser. Muito bem? Vamos dar seguimento em nossa aula. Ainda na página 4, nós vamos falar sobre a capela, não é? Nós já identificamos o sentido de capela, um espaço onde se exerce a capelania. A capela pode ser aquele espaço, às vezes encontrado em hospitais, por exemplo, ou até mesmo em presídios, onde se torna um lugar ecumênico, ou seja, para qualquer capelão de qualquer outra religião fazer seus cultos, orações, mas a capela também pode ser aquele ambiente, uma sala administrativa, onde se pode receber tanto o assistido ou assistidos, ou seja, um paciente, um preso ou familiares, ou quem sabe até funcionários, colaboradores que atuam nessas ambiências, seja nos hospitais, nos ambientes prisionais ou de internação coletiva afins. Né? Então, a capela pode ser tanto essa sala como esse espaço para os acontecimentos culticos, litúrgicos, seja na forma de culto, orações, não é? E claro, atuando em um lugar onde não exista esses equipamentos, não há nada de mais em conversar com a gestão e explicar a importância, não impor, imagina, né? Nós estamos lá para impor nada, mas havendo possibilidade de diálogo e abertura, comunicar aos gestores dessa importante necessidade, né, de se equiparem para esse tipo de atividade, que é muito importante. Então, é fundamental haver esse reconhecimento desse espaço e atuar, é claro, ostensivamente nesses espaços e, ao mesmo tempo, quando não existe, sensibilizar gentilmente os gestores dessas instituições sobre a necessidade de se ter esse espaço para um bom desempenho da capelania. Bem, alunos, dando seguimento aqui na nossa aula de capelania, eu convido vocês
para analisarmos um outro título, um outro tópico do nosso material didático, exatamente entre as páginas 4 e 5, cujo título é Direitos e Deveres do Capelão na Capelã. Sim, é apenas uma sensibilização maior a respeito daquilo que já comentamos de um modo preliminar a respeito da legislação sobre a capelania. O capelão, a capelã tem direitos, mas também tem deveres. Não é verdade? Então a gente precisa ter essa ideia em mente. Ou seja, a lei me dá o direito de atuar, porém eu também tenho deveres a cumprir. Daí a importância de nós conhecermos os nossos direitos, por exemplo, conforme é previsto na Constituição Federal Brasileira, a Carta Magna da lei do país, onde é previsto o direito à consciência e crença, ou seja, nós temos aí a liberdade, né, de expressar a nossa consciência e crença, sendo assegurado na forma da lei a proteção dos locais de culto e liturgias. Nós temos direitos, temos o direito de atuar como capelão, conforme a lei que nós já elencamos, mas é claro, devemos também considerar que temos os nossos deveres, que é o de observar as normas de funcionamento das instituições onde estaremos atuando como capelão e como capelã. Então, essa fala desta parte da aula é apenas um reforço para sensibilizar a todos os capelães de que há direitos a serem usufruídos e deveres a serem cumpridos. Esse é o princípio que nós chamamos de cidadania. É quando o indivíduo, o cidadão, a cidadã, ela se instrumentaliza, né, dos conhecimentos a respeito dos seus direitos e deveres, né, junto à sociedade, para que ela também funcione em ordem e para que as pessoas se relacionem de modo ético, ou seja, como se espera desse indivíduo. Daí também cabe considerar o papel do capelão e da capelã. Vamos para o próximo tópico. Amigos e alunos, agora nós vamos falar sobre um tópico que está e começa na página 5 do nosso material didático, que é de reflexão fundamental. Fundamental, por quê? Porque o capelão e a capelã precisam possuir um perfil para assim atuar. Seria irresponsável da parte do professor não comunicar dessa importância de se possuir um perfil, que é de possuir valores, princípios e comportamentos que o legitime, né, como capelão e capelã na sua atuação junto à sociedade. Até porque ele não é apenas alguém que ostenta uma função importante, mas é um representante de uma instituição, né, frente a uma sociedade que atentamente observa o seu comportamento. Perfeito? Então, voltando aqui para o nosso material didático, eu gostaria de elencar, e olha, não são poucos os valores e princípios que devem fazer parte do papel, do comportamento, né, do capelão e da capelã. Cabe aqui, antes de fazer também as observações, né, desses princípios que norteiam o perfil do capelão e da capelã, fazer também uma consideração muito importante. E vou falar agora dentro do aspecto intra-eclésia, expressão que quer dizer para dentro das comunidades, das igrejas. Primamos por um princípio de que todo o trabalho, todo o ofício, né, todo cargo ocupado na igreja deve ser precedida do sentimento de vocação. E aí você pode me perguntar, professor, que palavra é essa, vocação? Eu já ouvi falar, mas eu não
compreendi o sentido, eu não busquei o sentido e eu gostaria de saber, e eu gostaria também de explicar a você. Então vamos lá? Vocação. O que é vocação? A palavra vocação ela vem do latim vocatione, uma expressão latina, não é, que quer dizer chamamento interior. Em outras palavras, dentro do aspecto espiritual e religioso do contexto, se sentir vocacionado, se sentir chamado por Deus, dentro de si, na mente e no coração, para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa. E quando a pessoa está sob o estado de vocação, há uma alegria, há um entusiasmo promovido pelo Espírito Santo, né, para nós cristãos evangélicos que assim acreditamos, nesse despertar alegre, feliz e dinâmico para se fazer o trabalho, né, o serviço, o ofício ali apresentado. Então, é muito importante que a pessoa se sinta vocacionada, chamada para fazer aquele determinado ofício, exercer aquele determinado cargo. E aqui faço um apelo às lideranças, né, para que não imponha uma função a alguém que não se sentiu chamado, vocacionado para fazê-lo. É claro, não é, que muitos dos líderes, que quem sabe até esteja assistindo esse vídeo, consideram a vocação como importante. E é claro, também cabe também a cada pessoa se sentir vocacionada para isso, ou seja, chamada para executar essa tarefa tão nobre. E claro, tendo essa vocação, esse chamado, essa vontade feliz, alegre, entusiasmada de exercer a capelania, cabe aqui considerar os seguintes princípios, né? Possui os seguintes valores para o bom exercício da capelania. Vamos lá? Ter tido uma experiência pessoal de conversão, ou seja, para o capelão evangélico, no caso, né? Capelã, é importante que tenha uma experiência de nascimento espiritual, não é? Alguém que realmente se sinta convertido, transformado. Por quê? Porque vai lidar com situações que vão pressionar as suas convicções, né? Principalmente situações de dores, não é? Situações de culpa, de arrependimento e outros tipos de problemas sociais que se apresentam. Então é importante estar firme na rocha, né? Estar bem fundamentado para poder seguir, enfim, fazendo o seu trabalho de aconselhamento e prestação de serviço religioso a essa pessoa. Ser vocacionado para o ministério, conforme eu já mencionei, é preciso ter um chamado, ter conhecimento bíblico fundamental para se exercer essa função, né? Possuir essa capacidade, né, do bom manuseio bíblico, ser humilde e entender que não é melhor que ninguém, ou seja, diante de circunstâncias que se apresentam, do assistido a você, que você possa ser empático, se colocar no lugar da pessoa e perceber que como ser humano você pode passar e estar vulnerável às mesmas circunstâncias. Então é importante sentimento de empatia, humildade e entender que é um ser humano, ou seja, não é superior a ninguém, independentemente, né, de sua formação acadêmica, de sua situação econômica, do cargo que você possui. Ter um alvo, né? É importante ter um alvo, ter um objetivo, né? Enfim, saber o que vai fazer quando você for atuar como capelão e capelã. Ser paciente, gente, é muito importante ter paciência. Sem paciência, enfim, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque a maioria das coisas que ocupam as nossas atividades exigem tempo, né? Exigem, enfim, processos que devem ser aguardados, né? Imagine você indo para um hospital ou para um presídio
e você não ter a paciência de esperar o horário de abertura, né? Não ter a paciência de considerar certas práticas, não é? Certos critérios preliminarmente a serem observados, até mesmo de acessar alguém. Às vezes tem a questão da demora. É muito importante ter paciência. Ter autocontrole emocional, não é? Ou seja, você precisa se esforçar. Eu falo esforçar-se porque, na verdade, nós também somos seres emocionais, não é? E daí a necessidade de a gente administrar bem, né, as nossas emoções. Para quê? Para não agravar o sofrimento do outro. Principalmente num ambiente hospitalar, por exemplo, onde as pessoas já estão sofrendo. E o seu controle vai também tornar mais estável tanto o assistido como o ambiente. Não ficar impressionado com o aspecto físico do paciente, seja qual for. Então pode ser que você se depare tanto no ambiente hospitalar como prisional, diante de pessoas que estejam sob condições que provoquem as suas emoções, né? Como o estar impressionado, né? Geralmente em hospitais nos deparamos com pessoas, às vezes com dutos no nariz, ou usando algum equipamento, que se apresentam de forma desconfortável, né? Ou até mesmo no ambiente prisional, onde alguém talvez esteja com marcas no corpo, ou enfim, de uma maneira que possa promover aí uma certa sensação, né, ruim. Mas é preciso administrar também essas emoções e esses sentimentos. Ter boa saúde física e psicológica. Isso é fundamental, tá? Imagine você estar num lugar, né, onde você já está doente. Aí você vai para um ambiente como um hospitalar, onde as pessoas também estão doentes. Então você pode levar doença e levar doença para as pessoas. Você pode carregar e levar também para alguém. Então é muito importante estar saudável. Então se alimente bem, se cuide bem, né? E esse bem-estar também precisa ser psicológico. Então, mente sã, corpo são, não é? É preciso também estar bem emocionalmente, né, e psicologicamente para interagir com as pessoas, senão você não vai conseguir ajudá-las. Ter humor estável, ou seja, não transparecer por mais que talvez você esteja triste ou excessivamente alegre. É importante o equilíbrio, tá? É sempre bom o equilíbrio do humor, né? Para não rir para quem está sofrendo e chorar, né, para quem está tendo esperança. Então é importante saber equilibrar essas emoções, né, de acordo com o contexto, enfim, ter esse equilíbrio. Não é rir, né, promover uma esperança forçada diante de alguém que está enfrentando dor. Às vezes a resposta é sim, com ela chorar junto, né, considerar o sofrimento, mas ao mesmo tempo acompanhá-la ao retorno desses sentimentos, à esperança, trazê-la para a esperança. Tá certo? Então é importante a gente chorar com os que choram, mas não mergulhar no sofrimento com ela, mas sustentá-la de tal forma a trazê-la de volta à esperança. Muito bem. Nós temos aqui o outro tópico. Ter tato e profundo respeito a outras opiniões religiosas, ou seja, diante desses cenários podemos nos deparar com um assistido que quer a nossa assistência, mas que tem opiniões e conceitos diferentes, principalmente a respeito da religião. Precisamos, enfim, não entrarmos em debate, mas oferecermos a nossa fé e o nosso gesto como forma de, até mesmo, evangelização a essa pessoa. As atitudes, elas, quando bem feitas, falam por si mesmas. Muito bem. Temos aqui um outro tópico, que é ter facilidade de cumprir ordens. Pode ser que nessas ambiências onde você estiver atuando como capelão e capelã, você possa se deparar com alguma determinação pontual, não é? Com alguma norma específica, enfim,
uma exigência imediata de uma atitude, e isso vai exigir de você flexibilidade. Então é muito importante que você seja flexível na obediência das ordens. Ser perseverante e abundante na obra, no trabalho que abraçou. Ou seja, Deus recompensa o seu esforço, o seu trabalho. Não espere isso das pessoas. Espere de Deus. O que você fizer, na verdade, como entendemos pelas Escrituras, é como se estivesse sendo feito para Ele. Então a recompensa vem. Temos aqui ser habilidoso e ter discernimento na conversação. Ou seja, quando aquela conversa se encaminhar, muitas vezes, para uma situação que não seja saudável, emocionalmente e moralmente, né, para ambos, ou seja, o assistido e aquele que presta assistência, que é o capelão e a capelã, é preciso ter a habilidade para administrar a conversa e se direcionar àquilo que realmente é importante e necessário. Considerem isso. Não se irritar facilmente, ou seja, é preciso ter um temperamento, né, no comportamento. Pode haver situações que possam provocar, né, raiva, ira, enfim, nós estamos atuando num ambiente muito dinâmico onde circunstâncias possam acontecer, muitas vezes até mesmo o esbravejamento de alguém, de um paciente no estado de muita dor, ou de alguém que esteja num estado de muito sofrimento, etc. Então precisamos filtrar essa situação e entender que isso possa ser reflexo do que estão passando. Então é importante não se irritar facilmente. Saber controlar a língua usando-a para curar e não ferir. Ou seja, se for para falar, fale alguma coisa que contribua, né? Que não machuque, que possa promover essa pessoa a um estado de melhoramento, né? De amenização da dor, do sofrimento. É muito importante isso, administrar as palavras. E como é bom a gente ter essa habilidade, porque assim a gente consegue ser muito mais eficiente nesse relacionamento, nesse trato com o outro. Saber guardar confidências. O que é isso? Segredos, guardar segredos. Ou até mesmo saber ser discreto. Não fazer de tudo aquilo que você ouviu, trabalhando em capelania, atuando junto aos assistidos, você que estará ali diante de histórias que serão faladas, né? Não fazer disso a sobremesa, né, do café da manhã, do almoço e do jantar na sua casa, ou na rua com amigos, ou até mesmo na igreja. É importante discrição. Né? É importante, nessa hora, você internalizar, primeiro se colocar no lugar do outro. Você gosta de ser exposto, exposta, né, naquilo que você, às vezes em confiança, né, com muita confiança, externou aquele que você entendeu, né, como alguém respeitável, né, digno do seu respeito, para ali dividir sua intimidade, seu sofrimento. Então é importante saber guardar confidências. Saber cuidar da aparência pessoal. Gente, é muito importante tomar cuidado com, né, a aparência pessoal. Né? Olha, não se pode ir a esses lugares de qualquer forma. Né? É importante ter todo esse cuidado com tipo de roupa, tipo de calçado, corte de cabelo, maquiagem para quem usa, tomar todo o cuidado, até a própria higiene corporal, não é? Para não chegar nesses ambientes transmitindo um odor indesejável, né? Um hálito, né? Você vai conversar com as pessoas, é importante cuidar da higienização bucal, corporal, roupas limpas, não precisa ser nova, não precisa ser a da moda, mas que seja limpa, que seja asseado, não é? Bem apresentado, barba feita, ou para aqueles que usam barba, uma barba bem cuidada, né? Para que você possa ser bem recebido, ser bem acolhido e respeitado, né? Porque quando a gente não se cuida bem, esse descuido passa para as pessoas no tom de desrespeito. Então, é só se atentar a esses detalhes aqui.
dar tempo e atenção à pessoa visitada. Gente, você vai falar, vai interagir com as pessoas, procure ter a sensibilidade de ouvi-las, estar atenta a elas. Né? Hoje nós estamos na era dos smartphones, né? A gente está conversando com você e está lá, né? Fazendo outros contatos, resolvendo outras coisas enquanto interage com a pessoa, né? Então isso é um pouco ruim, às vezes muito ruim. Então é importante que você, nesse momento em que está diante do assistido, dê toda a atenção a ela, né? Ouvindo, vendo, ou seja, coloque o seu olho sobre a pessoa, né? Atento à fala dela, não seja tão urgente em querer falar. Às vezes é bom ouvir. E temos a regrinha dos 30 segundos. Você já ouviu falar disso? Deixa eu explicar para você. Você está conversando com alguém, principalmente em um estado em que ela está abrindo o coração, colocando as suas dores. E quem sabe, após ela ter se silenciado, pareceu a você que você não compreendeu ainda profundamente a dor daquela outra pessoa para ajudá-la. Então temos a regrinha dos 30 segundos. Assim que ela termina, olhe gentilmente a ela, meneie a cabeça e conte até 30. Quem sabe aí ela vai continuar explicando, expressando e quem sabe explicando melhor o que está sentindo, melhorando a sua maneira de enxergar aquela situação e dar uma orientação muito melhor. Ajudou? Eu espero que tenha ajudado. Muito bem, vamos lá. Ser servo, ou seja, sempre esteja disposto a ajudar pessoas. Isso é fundamental. Aliás, o capelão é um servo por natureza, é uma serva por natureza. Então sempre esteja disposto a ajudar, a servir as pessoas. Possuir o dom da misericórdia, isso é importante, né? Seja misericordioso. Seja empático, ou seja, se coloque no lugar da pessoa. Tenha amor pelos perdidos, ou seja, aquelas pessoas que talvez o sistema já rejeitou. Acredite nelas. Ser sensível e discreto no ambiente onde está, né, onde essa pessoa está. Ou seja, respeite as regras, respeite o ambiente, né, se comporte de forma a tornar a estrutura dispensada àquela pessoa agradável e favorável. Saber aproveitar as oportunidades, né? Vai ter aquele momento onde você vai poder atuar com muito mais intensidade, onde você vai ter a oportunidade de evangelizar, quem sabe, né? Enfim, poder agir mais. Então, saiba aproveitar, mas ao mesmo tempo compreenda o limite das pessoas também. Ser sábio para evitar as intimidades. Ou seja, gente, vocês estão num lugar onde, por exemplo, no hospital, às vezes você vai precisar sair da sala porque esse assistido está acamado e precisa ser higienizado, ter aquele banho, né? Vai precisar sair da sala, né? Então, acate aquele pedido, saia da sala, respeite a intimidade das pessoas. Eu preciso aqui fazer as minhas necessidades fisiológicas. Saia desse ambiente. Deixe a pessoa, né, à vontade para, enfim, fazer o que precisa. Tá? E, claro, nas conversações, nas relações, procurar apenas cumprir com seu papel de assistente religioso, né? Evitando, sempre que possível, situações onde a intimidade possa romper, né? Descaracterizar o seu trabalho, né? Principalmente nos ambientes prisionais, né? Às vezes o preso, a presa, considera que pode confiar em você por conta da forma, às vezes, caridosa, gentil, educada de interagir com esse indivíduo e pode fazer a você exigências, né? E nessa relação de intimidade você acabar se misturando ao contexto da vida daquela pessoa. Então é importante cumprir apenas com o seu papel. Perfeito? Saber ouvir para depois falar, como eu já disse, é muito importante que você
ouça as pessoas, né? Tenha paciência para ouvir as pessoas, para depois falar. Saber evangelizar, ou seja, você vai estar lá para prestar assistência religiosa, para minorar a dor dos outros, né? Mas a evangelização tem que ser uma oportunidade gerada naquele contexto. E sempre há oportunidades. Então, aguarde que vai surgir e você vai atuar. Não ser preconceituoso, ou seja, você vai estar num ambiente onde vai exigir de você essa flexibilidade de enxergar as pessoas apenas como seres humanos, sem classificação de cor, raça, religião, enfim, gênero sexual, coisa do tipo. Então é importante que você não seja preconceituoso, seja alguém com um coração pronto, né, para ajudar o outro. Saber ter defesas pessoais, isso é importante também. Está num ambiente, né, onde pode haver algum tipo de risco iminente, né, alguma interação violenta. Você ter habilidade, né, para se proteger, não é para, enfim, agredir ninguém, mas para se proteger. Por isso eu recomendo, né, àqueles que podem, conseguem, né, pratiquem esportes, né, levem uma vida saudável para se manter ágil e ter facilidade de se movimentar e, sobretudo, para se proteger também, né? Ser conselheiro e acompanhante com interesse espiritual à vida daqueles que se convertem. Então, assim, você, diante de um cenário como esse, você conseguiu trazer pessoas à fé cristã, que você possa ser um continuador do cuidado e das orientações a essa pessoa, se você puder, é claro. Podendo, faça isso aí, porque você passou do estágio, né, da esfera da capelania para um pai e uma mãe na fé, enfim, isso é muito bacana, tá? Mas é claro, tudo com muita ética, com muito cuidado, tá? Ser pessoa de oração, orar sem cessar, conforme ensina a Bíblia. Ou seja, peça sempre a Deus pela vida das pessoas. Peça ajuda a Deus para que você possa exercer sua capelania com eficiência, não é? Converse sempre com Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria, de toda a habilidade, de toda a energia que precisamos para exercer a capelania com habilidade. Ser capelão, como ser pastor, não é uma mera profissão, é uma vocação. Então, se você se sente chamado, chamada para isso, se entregue a esse universo, observando esse perfil, né, através desses valores, desses princípios, desses comportamentos, e claro, você vai desempenhar com muito sucesso a sua capelania. Vamos para o próximo tópico. Muito bem, avançando aqui no nosso curso de capelania. Agora estamos na página 6, não é? E vamos falar sobre o que não é capelania, ou seja, atitudes que as pessoas acham que né, que estão fazendo capelania, mas não estão, tá? E aqui no nosso material didático nós encontramos aqui 12 tópicos que falam um pouco, né, sobre isso, que na verdade são abordagens para nos conscientizar sobre aquilo que não é capelania. Bom, temos lá, primeiro, ativismo religioso, não é? Ou seja, lá não é um espaço onde quer que você atue para defender a sua instituição religiosa, para promover a instituição em si. Não, você estará lá para ajudar pessoas, né? Para minorar as dores delas. Não é isso, tá? Não é esse o objetivo. Ocupação de tempo, né? Tem gente que acha que capelania é poder ocupar o tempo, não tem o que fazer, né? Por que não ser capelão, capelã? Vou fazer essa atividade. Não, tem que ser uma missão, né? A gente tem que, enfim, tomar essa prática como uma missão em minorar, né, em tornar melhor a vida das pessoas. Minorar dores e melhorar a vida das pessoas. Capelania não é fuga das atividades rotineiras, né? Ou seja, eu trabalho e tenho a minha vida, a minha casa, enfim, a minha rotina, vou ser capelão porque assim eu mudo um pouco, né,
a forma de eu estar vivendo, né? Eu vou lá, enfim, faço algumas coisas e isso, quem sabe, pode me trazer uma experiência bacana. Sim, pode trazer uma experiência bacana, mas não use dessa prática de capelania para poder sair da rotina apenas, tá certo? Capelania é uma missão. Avançando. A capelania não é uma forma de fazer o bem para ganhar o céu. Na verdade, a capelania ela é resultado de alguém que já ganhou, né? Alguém que já é salvo em Jesus Cristo, no contexto cristão, e que agora quer partilhar de sua alegria, né? Quer partilhar de tudo aquilo que alcançou, né? Para tornar a vida do outro melhor, né? Então, ganhar o céu a gente já ganhou. Agora, alguém que quer conquistar o céu, né, através de alguma prática, deve confiar na graça de Cristo, né? Isso é fundamental. Capelania não é a simples busca de realização pessoal. Ou seja, a pessoa ela olha a prática da capelania, né, apenas como uma realização de uma conquista. Né? Puxa, fiz o curso, me preparei, me tornei capelão ou capelã, agora eu tenho minha credencial, tenho meu certificado. Ai, que bom, né? Conquistei o meu objetivo. Não, que não seja o processo, né? A centralidade do seu objetivo. Isso é parte do processo. Você, claro, deve desejar conquistar os passos a serem dados. Tem que dar esse passo, dar aquele outro passo, mas entender que a capelania ela só deve trazer satisfação plena ao ser humano quando ela é realizada em benefício do outro, tá certo? Capelania não deve ser apenas a busca de fiéis. Na verdade, não é esse o objetivo. Você vai lá para ajudar pessoas, a tornar a vida das pessoas menos sofridas, né, menos dolorosas. Lembra da capa, né, sobre a pessoa necessitada? Então é um gesto de cuidado com o outro. Né? Agora, essa pessoa, ao ver o seu testemunho, ao ouvir as suas palavras, enxergar a cruz, enfim, isso é muito bom. E é uma abertura para você poder continuar o trabalho de transformação dessa vida. Tá? Mas esse não é o objetivo principal. E devemos deixar o assistido perceber isso ao longo do tempo. Desempenhar papel para fazer relatórios, ou seja, não é um processo administrativo para você colher dados, né, enfim, e transmitir estatísticas, né, para o seu colegiado de capelães, enfim, não, né? Tem que ter como objetivo cuidar das pessoas. A capelania não é fazer o bem com motivação de reconhecimento público, ou seja, vou lá, né, vou fazer alguma coisa e vão jogar confetes às minhas atitudes, a instituição religiosa que pertenço também vai, enfim, né, fazer as suas ressalvas, né, enfim, as congratulações a respeito do meu trabalho. Não devemos esperar nada, até mesmo do assistido, né, achar que essa pessoa em um dado momento vai te procurar dizer, Ronaldo, olha, obrigado, né, ou alguém que estava na prisão e saiu, enfim, olha, Ronaldo, obrigado lá. Não devemos esperar, ou a própria instituição dizer, puxa, mas que trabalho fantástico, senhor capelão, senhora capelã. Não devemos esperar nada disso, tá? Com certeza, a resposta a respeito desses agradecimentos, desse gesto, né, maravilhoso que cada um teve, vem de Deus, né, que nos abençoa o tempo todo, não é? Deus nos abençoa o tempo todo. Não é praticar boas obras por tradição familiar ou religiosa, ou seja, mas eu pertenço a uma instituição religiosa, então tenho que fazer isso, né, porque é assim que tem que ser. Não, é preciso convicção, tá? Não é uma obrigatoriedade, como uma extensão daquilo que ele já faz, então tem que fazer, né? Não, você não tem que fazer, se você não estiver convencido de que isso é importante fazer, perfeito? É importante pensar essas coisas. Capelania não é ostentar certificado ou carteirinha, conforme eu já disse, né? Isso não deve ser o objetivo. Embora algumas pessoas que
né? Acabam fazendo isso, mas isso não é o objetivo, tá certo? Ter uma credencial, ter um certificado é uma comprovação legítima de que você está preparado, habilitado para fazer o seu trabalho, mas não deve ser apresentado sem justificativa, tá? E claro, usado com muita ética, tá certo? E um detalhe também importante: a capelania cristã não confere nenhum poder de autoridade policial ou médica. E não é atribuição do serviço de capelania apresentar qualquer tipo de documentação que lhe confira funções além do seu serviço, né? Voluntário ou não, né? Por que acontece? Há pessoas que acham que pelo fato de estarem com uma carteirinha, uma credencial e um certificado, né, ainda mais atuando nesses ambientes, conforme já mencionados aqui, como no hospital, em um ambiente prisional ou qualquer outro, né, de internação coletiva, enfim, acham que tem o poder, né, o poder de fazer qualquer coisa. Quem assim o faz, geralmente o faz, né, tem essa atitude, porque infelizmente não foi devidamente formado, né? Essa pessoa não passou por uma preparação adequada. E se passou, né, provavelmente não ouviu atentamente o professor ou professora que estava ministrando o curso, ou não leu o material didático, enfim, para poder conhecer melhor e mais profundamente os parâmetros, né, e os limites do exercício da sua função. E em decorrência disso, né, acabou atuando. Como também tem pessoas que apresentam a sua credencial de ministro, de ministra, enfim, mas que não teve formação técnica e em decorrência disso também extrapolam, né? E aí atuam extrapolando no seu papel. Agora, pegar a credencial, né, para legitimar uma ação dentro da ambiência hospitalar, né? Vou abrir um pouquinho o soro aqui, né? A pessoa me pediu. Não, não, você nem pode mexer, né? Nem pode tocar nisso. Ah, eu vou trazer alguma coisa aqui, né, para alguém que está preso, enfim. Não, não, tem que verificar se é possível e por que vai fazer. Né? Então, existem critérios, você não pode atuar fora da sua esfera. Então é importante, né, entender que você sim é uma autoridade, mas dentro da sua esfera de atuação e quanto estiver observando as regras, tá certo? Muito bem. Então terminamos esse tópico, vamos avançar agora para a capelania hospitalar. Muito bem, dando seguimento aqui em nossa aula de capelania, nós vamos agora falar sobre capelania hospitalar, cujo tópico está mencionado na página 6 do nosso material didático. A capelania hospitalar é a atuação do capelão e da capelã que, no exercício de sua assistência religiosa, atua no sentido de minorar as dores, o sofrimento de quem está nos hospitais, enfim, enfrentando, né, as suas patologias, as suas doenças, e o papel do capelão e da capelã nessa esfera institucional é fundamental e importante. Porém, é interessante observar que se faz necessário a observância das normas desses estabelecimentos, sejam eles estabelecimentos públicos ou privados, no sentido de tornar o trabalho seguro e, ao mesmo tempo, assegurar às pessoas que estão lá internadas ou enfrentando lá o seu tratamento serem protegidas também quando observamos as normas e vamos também diminuindo os riscos de contaminação nesse ambiente. E para falar das normas, eu tomei aqui como uma forma de exemplificação um documento publicado no site de um hospital muito importante em Joinville, Santa Catarina, que é o do Hospital Dona Helena. Eu gostaria até de aproveitar para agradecer a disponibilidade do hospital em publicar esse documento de forma pública para que os interessados pudessem acessar. Isso contribui muito para nós, professores de seminários e de curso
de capelania, pois com essas informações a gente pode orientar muito melhor os nossos alunos. Muito obrigado, Hospital Dona Helena. Bem, eu gostaria de partilhar com vocês todos esses princípios, essas normas norteadoras publicadas aqui por esse hospital e que serve como parâmetro, pelo menos, uma noção de como funciona, né, a visitação do capelão e da capelã e como deve ser o comportamento, deve ser a forma de nos conduzir nesse ambiente. Por isso eu vou ler na íntegra esse documento disponibilizado, né, para aqueles que, quem sabe, queiram aprofundar o seu entendimento a respeito de como funciona internamente esses parâmetros e, é claro, para o melhor conhecimento de vocês também. Diz assim: o apoio espiritual ao paciente sempre foi de grande importância dentro do Hospital Dona Helena, que mantém um grupo de agentes solidários espirituais orientados por uma capelã hospitalar. Aqui vai uma observação. Esse hospital, por exemplo, tem uma capelã hospitalar, não é, permanente lá para orientar e reger a todos os outros capelães que forem ingressando através de cadastro e atuando na ambiência hospitalar desse hospital em específico. Entendemos a importância para o paciente em também receber a visita de um agente religioso de sua comunidade quando solicitado, ou seja, para aqueles que estiverem lá internados e tendo uma representação religiosa com que tem relação, não é? Essa pessoa pode solicitar a presença desse líder religioso, enfim, para lhe assistenciar também. O agente religioso não entra na conta dos números de visitantes, podendo subir para o quarto do paciente, independentemente do número de visitas que esse estiver no momento. Acesso privilegiado quando solicitado para atendimento em caso de óbito iminente ou necessidade especial sinalizada pela equipe multidisciplinar. O horário de acesso é das 8 às 20 horas. As visitas nas UTIs deverão evitar os horários de visita dos familiares. Aguardar a liberação por parte da equipe médica, podendo ocorrer espera. Por isso a gente, quando vai falar a respeito do perfil do capelão, da capelã, é de que tenha paciência, porque existem trâmites administrativos acontecendo de fluxo em um hospital, daí exigindo a nossa paciência, a nossa tranquilidade para que tudo possa acontecer de forma ordeira, não é? O religioso deverá se identificar na recepção central com documento de identificação com foto, juntamente à credencial oficial de sua congregação, ou ter feito a solicitação de cadastro antecipadamente no formulário abaixo. Enfim, é claro que no site da instituição tem um formulário para preenchimento, aqui é apenas uma exemplificação, mas é importante observar que para que o capelão e a capelã possa atuar internamente no hospital, ele precisa fazer de forma prévia um cadastro, não é, apresentando os respectivos documentos. Logo, é importante para o capelão e capelã que, além de utilizar a credencial de formação de capelão ou de capelã, que também apresente um documento com foto e, claro, uma credencial da instituição a que pertence. É claro que pode acontecer que essas exigências sejam muito pontuais, não é, e direcionadas a uma instituição específica. Pode acontecer que em uma outra instituição seja um cadastramento mais simples, né, menos burocrático, e outras mais. Então é apenas um parâmetro para que a gente possa ter uma noção de como funciona o cadastro. Orientações fundamentais. Foque a visita no seu ente, ou seja, na pessoa em que você vai prestar a sua assistência religiosa. É proibido estender a visita religiosa aos demais pacientes sem ser chamado ou sem ser identificado novamente para outra visita. Observe a norma do silêncio. Mantenha seu tom de voz de forma a não interferir com o paciente ao lado. Então é importante, é fundamental, não é, você focar no seu paciente.
caso um outro paciente manifeste o desejo de ser recebido, não é, por você, enfim, para que você também possa prestar assistência religiosa a ele, é interessante antes comunicar à administração, tá, de que você vai direcionar-se a um outro paciente, a não ser que a instituição onde você estiver atuando permita esse livre acesso. Embora, é claro, há tipos de pacientes que, em decorrência do tipo de patologia que está enfrentando, precise ter um certo cuidado de interação com ele para não levar contaminação, coisa do tipo. Então, de qualquer forma, é importante comunicar à administração para saber qual é a conduta e então, aí sim, você se direcionar a um outro paciente para prestar a sua assistência religiosa. Faça a higienização das mãos antes de qualquer contato com o paciente e na hora de ir embora. Então, digamos que existe a possibilidade, né, de se aproximar do paciente e até mesmo cumprimentar. É importante antes se higienizar. É muito importante, ainda mais no ambiente hospitalar. Até porque tanto você pode levar algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria, ou coisa do tipo, ao paciente, como ele também transmitir alguma coisa a você. Então, é importante tomar esse devido cuidado e nas interações de contato, observar, pelo menos de sua parte, a questão da higienização das mãos, tanto na entrada como na saída. A cama, o criado mudo, as tomadas e outros objetos do quarto são de uso exclusivo do paciente. Devem ser manipulados apenas pela equipe de saúde e familiares. Então, é importante que nessa interação também, não apenas com o paciente, mas com os equipamentos disponibilizados no local, que você apenas utilize ou use de acordo com as orientações, com os parâmetros hospitalares. O ideal é evitar o contato e o uso, até porque são de uso exclusivo do paciente, e é importante observarmos esse detalhe. Seguindo adiante, o banheiro é de uso exclusivo do paciente. Caso necessite, pergunte para a enfermagem qual banheiro você poderá utilizar. Existem ambientes hospitalares onde existe lá o banheiro para visitantes e o banheiro para o paciente. Há quartos, por exemplo, onde só existe o banheiro para o paciente. Então é preciso respeitar a utilização desse espaço, evitar, né, essa utilização, até porque, como já disse, podemos levar doenças, né, e é por conta disso que os hospitais tomam essas precauções. Então deve ser evitado e procurar, é claro, um banheiro para visitantes ou de uso público nos ambientes. Por exemplo, nos PAs, nos prontos atendimentos, geralmente os banheiros são públicos, as pessoas acessam ali o espaço, até mesmo aqueles que estão aguardando atendimento. De qualquer forma, né, como estamos falando de hospitais de internação, devemos evitar. Muito bem, seguindo aqui outras orientações fundamentais desse hospital. Preze a privacidade do paciente durante qualquer procedimento da equipe de saúde. Por exemplo, digamos que esse paciente ele vai precisar passar por um processo de higienização, há muitos acamados, né? Os pacientes acamados são aqueles que, em decorrência do enfrentamento de uma doença, não conseguem sair da cama, enfim, então, em decorrência dessa permanência, eles precisam fazerem as suas necessidades fisiológicas na cama, tomarem banho, né, na cama, e tudo isso é uma situação que o expõe. E devemos ter um comportamento ético, sempre, enfim, se afastando nesse momento, quando esses procedimentos forem realizados, para preservar a intimidade e a privacidade desse paciente. Embora, é claro, a equipe de enfermagem sempre oriente previamente, né, para que os capelães possam se retirar do recinto. Mas cabe também a cada um de nós, por bom senso, entendendo a movimentação, que nos desloquemos e retomemos a nossa assistência religiosa no tempo oportuno. Traga boas palavras, mensagens de ânimo e esperanças para o paciente e seus familiares.
É claro, quem está lá está aguardando uma boa mensagem, não é? Aguardando uma mensagem de ânimo e de esperança. Então que sejamos porta-vozes, não é? Desses princípios, né? Da esperança, da fé, né? Da certeza de um reviravolta, né? Na saúde das pessoas. Enfim, vamos animá-los. Perfeito? Não traga alimentos nem flores, pois estes podem contribuir com a disseminação de infecção hospitalar. Materiais impressos, desde que em boas condições de higiene, poderão ser entregues exclusivamente ao paciente visitado. Materiais deixados em áreas comuns serão descartados. Então, evitar de levar materiais externos para o paciente, principalmente alimentos, flores, né, por conta da possibilidade de contaminação. E em relação a materiais impressos ou de higiene, direcionar esses materiais para o paciente, né? E materiais deixados em áreas comuns serão descartados. Enfim, alguma coisa fica lá, ninguém interage, a equipe de higienização, de limpeza, vai descartar. Perfeito? O paciente precisa de descanso para se recuperar. Uma boa visita deverá durar no máximo 20 minutos, que é o tempo razoável, né? As pessoas estão lá em processo de tratamento, de cuidado, geralmente estão prostradas em decorrência do enfrentamento com a doença. Então, 20 minutos é suficiente, né, nessa interação com ele. E aproveite esse tempo. Importante: em caso de pacientes em isolamento, consulte a equipe de enfermagem para orientações específicas. Ou seja, possivelmente na interação com esse paciente em particular, com esse perfil, seja necessário, né, que possamos usar proteções, né, que servirão tanto para nossa proteção e proteção também ao paciente. Então é necessário consultar o setor de enfermagem, o setor médico, e saber qual deve ser a nossa conduta. Queixas a respeito de visitas inadequadas ou do não cumprimento das orientações acima resultarão em descredenciamento do religioso. Então é fundamental que sejamos atentos às normas dessas instituições para que, praticando-as, sejamos aí aprovados, né, pela instituição, deixando a marca da ética, do profissionalismo e, sobretudo, do amor ao próximo. Porque, cumprindo essas normas, estaremos dizendo que respeitamos a vida do próximo. Perfeito? Muito bem. Aqui nós finalizamos, né, essa parte da aula e vamos seguir agora para a próxima etapa. Muito bem, alunos, agora nos encaminhando para o desfecho dessa aula. Eu gostaria de pontuar aqui que a capelania hoje ela tem uma atuação muito abrangente, além daquelas elencadas pela lei, né, como a capelania militar, a capelania hospitalar, a capelania prisional ou de internação coletiva. Hoje, a capelania, como prestação de assistência religiosa, ela pode atuar, tá, em várias outras ambiências, né? Enfim, as necessidades elas têm se tornado cada vez mais complexas, né, tanto nas instituições públicas e civis. E a atuação do capelão e da capelã, né, tem um papel fundamental para esses ambientes. Nós comentamos aqui, né, a respeito da capelania militar, né, enfim, falando, até fazendo citação em relação à história, né, conforme a gente comentou lá no início da aula. E é interessante observar, tá, que para aqueles que querem exercer capelania militar, tá, devem observar algumas observações, algumas exigências específicas. Por exemplo, hoje, para a atuação do capelão ou da capelã militar nas ambiências militares, né, nas Forças Armadas, no Exército, na Aeronáutica e na Marinha,
no caso, é necessário, primeiro, que seja ministro religioso ordenado, né? No caso, um padre, um pastor. É necessário que tenha formação superior em teologia, né? Geralmente reconhecida pelo MEC, que tenha exercido pelo menos por 4 anos, 5 anos, o ministério, ou seja, ter uma vivência pastoral, né? Seja como sacerdote católico ou pastor evangélico, enfim. E, claro, prestar concurso. Então, será necessário também prestar concurso. E ser aprovado, se tornará um capelão militar, né? E será também, né, orientado a passar por uma formação, curso de formação, né, militar, para que, enfim, se esteja também ambientalizado com o contexto do ambiente, né, da estrutura onde ele vai exercer a sua capelania. Tá certo? Mas eu também elenquei aqui, né, que exercer a capelania hoje, né, ganhou uma certa abrangência, né? E temos um ambiente escolar, né, enfim, há lugares onde o capelão e a capelã pode prestar o seu serviço religioso nesse ambiente. É claro que diante de uma demanda e para aconselhamento, muitas vezes o problema a ser tratado, né, dentro do contexto escolar esteja relacionado a uma situação cujos outros mecanismos utilizados não fizeram efeito. Então, a fala e a assistência religiosa dentro de determinados contextos pode ser interessante, mas é claro, é muito importante que isso deva ser resultado de uma solicitação, de uma necessidade. Cabe sim ao capelão e à capelã se apresentar junto a essas entidades, né, de educação, para que eles saibam que existe essa possibilidade do cuidado. Mas, por outro lado, pelo fato de as escolas, né, que são do Estado, geralmente, né, as públicas são do Estado, temos as escolas particulares, seguirem um parâmetro, né, de que o Estado é laico, né, ou seja, ela não tem religião, acabam preferindo, vamos dizer assim, não buscar assistência religiosa para as suas demandas. De qualquer forma, dependendo do lugar e do contexto, o papel do capelão e da capelã nessas entidades de educação pode ser muito produtivo. Temos aí também capelania infantil, né? Tanto em escolas como em ambientes de internação coletiva, como orfanatos ou coisa do tipo, né? Algo similar. E é uma atuação muito interessante, tá? E até porque essas crianças podem talvez trazer, né, nesse contexto em que vivem, vamos dizer assim, uma convicção religiosa. Tem crianças que têm uma formação, vamos dizer, que rasa, ou de costume, ou por influência cultural, até chegarem a esse ambiente como no orfanato, né? De aspecto religioso, tem uma consciência religiosa, e o capelão e a capelã pode auxiliar, e muito, né, essa criança, esse jovem, dado um contexto de sofrimento também, não é? Pelo fato, né, de estar vivenciando a condição de órfão, de órfã. Temos o ambiente, né, familiar, né, tanto intra-eclésia ou extra-eclésia, ou seja, tanto dentro da ambiência da igreja ou das comunidades cristãs, como fora delas, há famílias que enfrentam muitos desafios. E o capelão e a capelã pode atuar de uma forma muito positiva no aconselhamento, né, na prestação de assistência religiosa a essas pessoas, mas aconselhando, né, e enfim, e trazendo alento e estruturação, né, e respostas, quem sabe, né, para o enfrentamento que essa família vem lidando. Temos, é claro, o ambiente eclesiástico, né? Ou seja, nós devemos prestar assistência religiosa, primeiramente, né, aos domésticos da fé, ou seja, aqueles que já estão lá dentro, né, já estão na comunidade,
E eu falo isso até como uma forma de sensibilizar os líderes. Olha, nós precisamos cuidar das pessoas que estão dentro da igreja. Ou seja, às vezes vem uma preocupação com a sociedade, né, e com as suas vulnerabilidades, e acabando não se atentando às vulnerabilidades internas da comunidade. Então é importante que o capelão tenha esse olhar para dentro, né, intra-eclésia, para dentro da igreja, e extra-eclésia, para fora da igreja também. Perfeito? E temos, para terminar, né, uma área que tem sido fundamental para um trabalho de um capelão e capelã, que é a capelania cemiterial ou funeral. Imagine alguém perdendo um ente querido, perdendo um familiar, um amigo, etc. Essas pessoas estão no estágio de sofrimento, e a participação, a atuação respeitosa, carinhosa, sábia de um capelão e capelã nesses contextos pode ajudar profundamente as pessoas a enfrentarem, né, a lidarem e, quem sabe, ter um olhar mais ameno, né, em termos de sofrimento para aquele momento. Então, é uma área a ser também desenvolvida, né, por parte do capelão e capelã. E é claro que para todas essas formas de capelania, há atuações específicas que podem ser aprofundadas. E aqui, como professor e também diretor da Escola de Teologia FATECAR, nos colocamos à disposição de cada um dos senhores e senhoras, né, dos amigos e estudantes, para auxiliá-los. Tá? Vai ser um enorme prazer poder atendê-los. E é claro que o curso de capelania, a disciplina aqui elencada, trabalhada com vocês, não é apenas a única disciplina que ministramos. Nós ministramos o curso de teologia, né, curso básico, médio e avançado de teologia, né, como outros cursos também, como o de capelania, né, como o de celebração religiosa de casamentos. Temos aí vários cursos para oferecer. Estaremos aqui à sua disposição. Entre em contato conosco. Espero que tenha gostado da aula. É um curso preparatório de capelania e também compõe uma das disciplinas do curso de teologia de nossa escola. E quero agradecer profundamente você que ficou até esse momento acompanhando a aula, aproveitando os conteúdos. Muito obrigado de verdade, foi uma enorme satisfação estar lecionando para vocês. Entre em contato conosco, acompanhe as nossas aulas aqui no nosso canal. E na descrição vocês receberão mais informações a respeito do nosso trabalho. Um abraço do professor Ronaldo Belo e até a próxima. Deus abençoe.